Eu acordei às 6, com o cheiro de chuva batendo na janela, e aquela sensação de que o dia ia me pedir mais do que eu podia dar. Eu, Leonardo, 29, músico de casamento por escolha e de bares por necessidade, fingia normalidade enquanto contava os pulsos. Hoje eu tocaria no casamento civil de Helena e Rafael, num casarão antigo do centro, chão de ladrilho, teto alto, história vazando pelas frestas. Eu gosto de trabalhar em silêncio, mas a cidade decidiu ranger cedo e cada ônibus passava como se lembrasse que eu ainda devia boletos e coragem. Enquanto passava café, meu telefone vibrou com um número desconhecido, dizendo só assim: "Não toque a música que ela pediu." Eu reli a mensagem, como quem encara um abismo raso, sabendo que a queda não mata, mas ensina. Ela, na mensagem, era Helena, a noiva de olhos miúdos e sorriso que parecia pedido de desculpa pelo que ainda nem tinha feito. Eu a conheci no ensaio de ontem, e foi rápido demais para ser seguro. 2 olhares cruzados e um silêncio que parecia falar o meu nome. Do outro lado da mesa, Alice, minha irmã, me observava calada, tentando adivinhar a tempestade pelo formato das nuvens no meu rosto. Alice tem 24, uma curiosidade que corta como faca boa e uma mania bonita de achar saída em porta trancada. "Você tá com cara de quem vai fazer besteira", ela disse, e eu respondi com um meio sorriso, porque inteira verdade dói de manhã. Rafael, o noivo, 33, empresário de fala firme e aperto de mão que mede quem você é pela pressão que aguenta. Ele foi educado nos ensaios, mas o olhar fazia contas o tempo todo, como se amor fosse planilha e a noiva estivesse na coluna do passivo. Eu vesti a camisa preta, guardei as cordas extras e tentei ignorar o peso novo do celular no bolso, como se o aviso pudesse evaporar sozinho. Saí para a rua com o pressentimento grudado na sola, e cada passo parecia discutir comigo sobre ir ou ficar. Helena tem 26 e uma calma que engana, dessas que a gente só entende quando percebe que foi ensaiada durante anos. Fala baixo, encosta as palavras na pele da gente e pede desculpa, até quando acerta, como quem aprende a existir sem fazer barulho. Ontem, no intervalo do ensaio, ela me pediu para tocar Amapola, lenta, dizendo que a música lembrava a mãe, que não viria ao casamento. Eu perguntei por quê, e ela desviou como quem bota uma xícara no pires, sem fazer barulho, para não acordar lembranças. Do lado de fora, Michele, 28, maquiadora do evento e minha namorada desde os 20, organizava seus pincéis como quem ordena o caos. Michele tem olhos de quem vê além, e por isso briga comigo antes da confusão chegar, como se quisesse cansar o problema no aquecimento. Ela me ama do jeito correto, o que às vezes dói, porque eu nem sempre sei ser o homem que ela merece quando o coração decide pular a cerca. Rafael passou por nós ontem e disse: "Pontualidade é respeito." E eu concordei com a cabeça, sentindo a frase como coleira no pescoço. Helena sorriu para ele com a boca, mas não com os olhos. E eu percebi, e acho que Michele também percebeu. E o mundo ficou estreito. A mensagem anônima de hoje martelava: "Não toque a música que ela pediu." E eu comecei a procurar justificativa onde talvez só tivesse ameaça. Pode ser ciúme, pode ser dívida, pode ser uma dessas coisas que os ricos chamam de família e os pobres chamam de peso. Alice mordeu o lábio e disse que parecia chantagem, e eu não quis dar esse nome para não dar poder. Eu respondi: "Quem é você?" E veio outro texto: "Alguém que não quer um enterro antes do bolo." O café esfriou, o nervo acendeu, e eu entendi que o dia tinha escolhido roteiro próprio. Peguei o violão e fui. O casarão ficava numa esquina que sempre venta e as bandeirolas de um bar vizinho pareciam testar a resistência do tempo. O zelador abriu o portão com um chiado de novela antiga e disse que a luz tinha piscado 2 vezes na madrugada. Eu não acredito em presságio, mas respeito, porque às vezes o aviso
Leva a gente pela mão para longe do erro. No pátio interno, Dona Carmen, 58, mãe de Rafael e dona do casarão, conferia flores com uma régua invisível. Ela me olhou como quem avalia um móvel antigo antes de decidir se fica na sala, e disse que a cerimônia no civil seria às 13 em ponto. O relógio da parede marcava 8h40 quando comecei a afinar o violão, e cada nota puxava o fio do meu estômago. Os fornecedores entravam como formigas apressadas, empilhando prazos, enquanto Michele montava o camarim com precisão de quem já viu desmoronar. Alice, credenciada como minha assistente, circulava sem pudor, perguntando nomes, anotando detalhes, farejando narrativas como repórter de bairro. Helena chegou às 9h05, sem exageros, cabelo preso baixo, vestido simples, aquele tipo de beleza, que não precisa aprender truques. Quando nos viu, aproximou em silêncio e perguntou se eu lembrava da tonalidade de ontem, e eu lembrei, porque certas coisas o corpo grava sozinho. Michele captou o tremor e colocou a mão no meu ombro com delicadeza, firme, lembrando que ela existe e eu também. Rafael veio logo depois, terno sob medida, passos que não erram, e cumprimentou todos como quem carimba um documento. Ele olhou para mim mais de um segundo, e eu segurei o olhar como quem sustenta peso no supino, sem querer deixar cair. Helena desviou para o jardim, e eu fui atrás para testar a acústica. E foi aí que ela falou baixo demais para o mundo e alto o suficiente para mim. Hoje vai acontecer alguma coisa, ela disse, e a frase entrou em mim como farpa. Eu perguntei, o quê? E ela balançou a cabeça como quem nega a própria vontade e disse que às vezes a gente já sabe e prefere não saber. Ela pediu que, se a energia caísse, eu continuasse tocando, mesmo sem microfone, porque o som do violão no pátio lembrava um quintal seguro. Disse também que, se alguém tentasse interromper a música Amapola, eu deveria seguir para a próxima, sem olhar para ela. Era específico demais para ser aleatório, e eu entendi que por trás da delicadeza havia um plano de emergência. Michele apareceu com um pó compacto na mão e perguntou se estava tudo certo, e por um segundo eu quis dizer que não, que nada estava. Mas eu disse que sim, porque dizer a verdade tem horas, e eu ainda não tinha comprado a coragem. Alice voltou com uma informação que encontrou por acaso ou por teimosia. A empresa de Rafael estava sendo investigada por contratos com superfaturamento. Eu senti a notícia como vento gelado, desses que a gente não vê, mas muda o curso da fumaça. Helena ouviu em silêncio e não pareceu surpresa, o que doeu um pouco, porque aceitar o inevitável às vezes tem cara de desistir cedo. Dona Carmen chamou a noiva para ajustes finais, e o tom era de mãe que confunde cuidado com controle. Rafael pediu para eu manter o repertório dentro do combinado, sem improvisos sentimentais, e eu guardei a frase num bolso com pedras. Enquanto isso, meu celular vibrou de novo. Se tocar amapola, alguém cai. Eu mostrei para Alice, que apertou o meu braço como quem segura um balão para ele não voar. Ela sugeriu falar com a segurança do evento, mas Dona Carmen já tinha contratado todos, e eu não confiava em olhos que me mediam de cima a baixo. A manhã foi andando com passos de gato, e eu percebi que o mistério tinha sentado entre nós, comendo devagar. Às 11h20, uma equipe entrou para instalar luzes extras, e o técnico disse que o gerador estava com humor, o que não me tranquilizou. O fotógrafo pediu testes de posição, e eu sentei na cadeira onde ficaria durante a cerimônia, a 3 passos de Helena, a 6 de Rafael. Michele circulava com o carrinho de maquiagem como quem benze cômodos antes de mudar, e eu admirei a forma como ela cuida dos outros. Pensar nisso me lembrou da minha falta de coragem para cuidar do que eu sentia, e eu me odiei um pouco, porque amor sem coluna vira vento. Helena me chamou para a sala do piano, uma peça antiga desafinada, e disse que a mãe não viria mesmo,
por motivos de saúde que não são doença. Eu entendi que motivo de saúde pode significar medo, vergonha ou uma mistura das duas coisas. Ela pediu desculpa por me colocar no meio e disse que escolher a música não era capricho, era promessa. Para alguém que a ensinou a não desistir. Eu perguntei de quem ela estava protegendo quem, e ela respondeu, de todos nós. Rafael entrou sem bater, e o ar mudou de forma. Como quando um elevador enche e a gente prende a respiração sem perceber. Ele disse que a imprensa local poderia aparecer e que reputações são frágeis como cristal barato, olhando primeiro para Helena e depois para mim. Michele entrou atrás dele e por um segundo pareceu que estávamos num palco com marcações invisíveis. Alice me mandou mensagem dizendo que viu um homem de terno cinza rondando a garagem sem crachá, falando baixo ao telefone. Eu pedi para ela não se aproximar e ela respondeu com um emoji de gato que não obedece. Helena tocou 2 notas no piano desafinado e disse que às vezes a gente mantém instrumento velho em casa só para lembrar que o som certo existe. Eu saí da sala com a sensação de que cada passo era uma decisão que custava caro. Meio-dia chegou sem pedir licença. O céu limpou de leve e as pessoas começaram a se arrumar em cadeiras brancas como dentes alinhados. O cerimonial avisou que tudo seguiria o roteiro impresso e eu recebi minha cópia como quem aceita um mapa, sabendo que prefere se perder. A primeira música seria La Vie en Rose, depois 2 instrumentais e então Amapola. Exatamente onde os nervos mais costumam gritar. Michele passou por mim, encostou a cabeça no meu ombro 1 segundo e disse, eu te amo, como quem me dá um colete salva-vidas antes da travessia. Eu respondi que também, e me odiei de novo, porque o amor dela merecia uma verdade inteira, e eu estava entregando o troco. Alice sentou na última fileira, celular escondido na bolsa. Olhos atentos como farol de ponta de pedra. Dona Carmen posicionou-se na primeira fila com 1/3 pequeno dentro da mão fechada. E eu achei curioso quem reza para mandar no milagre. Rafael circulou mais uma vez, cumprimentando, repetindo nomes, garantindo favores, e eu vi 2 homens iguais atrás dele, seguranças de aluguel. Helena apareceu no topo da escada do pátio, simples como água limpa. E por um instante a conversa do lugar todo se calou, para ouvi-la sem som. Quando ela desceu, senti o peso do que não devia sentir, e olhei para Michele, tentando me lembrar de onde mora a lealdade. O juiz de paz ajeitou os papéis. O técnico checou os microfones, e eu testei um acorde que me pareceu presságio e superstição ao mesmo tempo. A mensagem anônima ficou parada na tela, me observando, e eu escondi o telefone no estojo das cordas como se pudesse trancar o destino. Um vento atravessou o pátio e virou uma página do meu repertório, pousando exatamente onde começava Amapola. Eu recoloquei a folha no lugar e percebi que as mãos tremiam pouco, o suficiente para me lembrar de que eu estava vivo. E então começou. Toquei La Vie en Rose, como quem costura um rasgo, com linha curta, respirando entre as notas para caber o mundo dentro do compasso. O violão soou bonito no pátio, porque a madeira gosta de lugares com passado, e o passado daquele casarão sabia escutar. Helena respirava devagar. Rafael mantinha o queixo alto e eu me movia entre eles com o cuidado de quem carrega água em prato raso. A primeira música foi, a segunda também, e eu abri a pasta na página que todo o meu corpo pedia para fechar. Antes de começar a Amapola, o gerador tossiu. A luz deu um soluço e metade do pátio mergulhou num claro escuro que parecia ter intenção. Alguém riu nervoso, alguém sussurrou que isso dá azar, e eu me agarrei ao plano de Helena como quem segura trilho em curva. Comecei a tocar, e no segundo, acorde um copo caiu e quebrou, e o som pareceu combinar com a harmonia de um jeito que me deu raiva. No terceiro compasso,
Um dos seguranças se levantou e levou a mão ao ouvido, como quem recebe instrução de longe. Helena fixou o olhar em mim como farol que dita a rota, e eu segui, porque obedecer ao olhar de alguém, às vezes é o único jeito de ser corajoso. Rafael cruzou as mãos nas costas, impaciente, elegante, e o juiz pigarreou, tentando chamar o tempo para o lugar certo. Eu segui tocando, e foi então que um celular tocou alto demais, no meio da plateia, com um toque antigo que lembrava telefone de parede. A música não pedia silêncio absoluto, mas o toque parecia um recado atravessando a cerimônia com chute de bico. Helena não. Piscou, e eu entendi que o telefone não era erro, era gatilho. Michele olhou para mim, procurando no meu rosto a explicação que eu não tinha, e eu continuei. O toque parou, e um homem de terno cinza levantou devagar, como quem confessa sem dizer nada, e caminhou para o corredor lateral. Alice já estava de pé, discreta, seguindo com os olhos a coreografia errada. Eu alcancei o refrão e senti que algumas pessoas cantavam baixo, como se a letra pudesse blindar a cena. O gerador tossiu de novo, e uma sombra atravessou o rosto de Helena exatamente quando uma nuvem tampou o sol, sincronismo que arrepia. Dona Carmen apertou o terço, Rafael pediu calma com a palma virada para baixo, e eu refiz a introdução para ganhar tempo sem parecer fuga. Foi quando uma mão pousou no meu ombro por trás, leve e gelada, e uma voz sussurrou. Troca agora. Não era Michele. Não era Alice, não era ninguém que eu reconhecesse. E o gelo subiu pela coluna como se eu tivesse lembrado de um trauma esquecido. Eu troquei a música para um instrumental curto, obedecendo à voz que eu não conhecia. E na mesma hora, um guardanapo branco caiu do segundo andar. Parecia um aceno, parecia um pedido de socorro, parecia o tipo de coisa que a gente inventa depois, mas eu juro que vi. Helena baixou os olhos pela primeira vez e respirou como quem arranca esparadrapo devagar para doer mais. Rafael chamou o juiz com um gesto, como quem volta ao script, e o juiz veio, meio trôpego, talvez por causa de um copo a mais, talvez por medo. Michele aproximou um passo de mim e eu vi nos olhos dela a pergunta que me perseguiu o resto do dia. O que você está escondendo? Alice desapareceu do meu campo de visão, o que nunca é bom sinal. O instrumental acabou, e eu sabia que qualquer escolha dali em diante seria um puxão que rasga mais do que remenda. Eu voltei para Amapola. Na primeira frase da melodia, um estalo ecoou do corredor lateral, metal contra metal, e o silêncio que veio depois não era respeito, era cálculo. As pessoas se ajeitaram nas cadeiras como se isso protegesse, e eu aprendi que a gente faz pequenos rituais para fingir controle. Helena ergueu o rosto e encarou a porta do corredor como quem espera alguém voltar ou sumir de vez. Rafael caminhou 2 passos naquela direção e parou, dividido entre não dar importância e não perder o domínio. Eu toquei mais forte, para que o som ocupasse os espaços onde o medo gosta de morar. Uma criança começou a chorar, e a mãe pediu desculpas como se culpa tivesse hora para nascer. O juiz tentou retomar o discurso, mas a voz falhou, e eu me perguntei se o tremor era dele ou meu. O homem do terno cinza reapareceu, agora pálido, e cochichou no ouvido de Rafael algo que mudou o desenho da testa dele. Rafael me olhou de um jeito que eu não entendi na hora. Meio acusando, meio pedindo ajuda, como se a música fosse cimento para a rachadura grande. Michele soltou um léu quase inaudível e o meu nome soou como culpa com RG. Dona Carmen levantou, mandou todos sentarem com um gesto pequeno e eu vi que o poder tem economia de movimento. Helena deu um passo à frente e ninguém notou além de mim. Eu estava no último compasso antes do refrão e senti que mudar a harmonia ali seria como puxar o freio de mão no asfalto molhado. Eu mantive. Vento mudou. Quando fechei o refrão,
O som do gerador morreu, e a luz apagou de vez, deixando o pátio num crepúsculo que cheirava a vela recém-acendida. As pessoas suspiraram em uníssono, e alguém riu de nervoso outra vez, como se a risada pudesse negociar com o escuro. Eu continuei, tocando sem microfone, porque era isso que Helena tinha pedido, e a madeira do violão entendeu o recado. Nessa hora, uma mensagem chegou no meu celular, que vibrava dentro do estojo. Último aviso, sem amapola, sem sangue. Eu quis acreditar que era brincadeira ruim, mas a pele não gosta de racionalizações quando o perigo roça. Alice reapareceu do nada, ofegante, e sussurrou no meu ouvido que tinha visto coisa errada na garagem. Nomes falsos nas pranchetas, carros sem placa. Eu perguntei o que ela queria que eu fizesse, e ela disse, continua tocando, mas fica pronto para correr. Michele segurou minha mão por um segundo, enquanto fingia ajeitar o cabo, e eu senti o pedido dela por honestidade, mesmo que doesse. Rafael voltou do corredor com o maxilar travado. Helena ficou muito quieta, e eu entendi que o que quer que fosse já tinha começado. O juiz, sem microfone, tentou falar, e as palavras saíram como quem procura as próprias pernas no escuro. Foi então que alguém gritou do alto da escada. Uma voz que eu reconheci sem saber de onde. Chega de mentira! O grito cortou o ar e bateu no meu peito como um tapa que me acorda de um sonho bom. A música parou na minha mão, mas o som ficou no pátio, como se a melodia insistisse em não aceitar o fim. Helena deu outro passo, e o vestido roçou no ladrilho como se o chão tivesse memória. E eu percebi que o dia tinha acabado de começar de novo. A luz voltou com um estalo seco, e todo mundo respirou como se tivesse acabado de sair debaixo d'água. O juiz, meio atrapalhado, tentou retomar o texto, mas a voz não encontrou firmeza. E eu fiquei com a sensação de que as palavras já estavam atrasadas para o que vinha acontecendo nos bastidores. Alice mandou outra mensagem, dizendo que viu 2 homens subindo para o segundo andar, um deles carregando uma pasta preta, e que Helena trocou um olhar rápido com eles antes da cerimônia começar. Eu senti o estômago apertar, como se tivesse engolido uma corda com nós. O vento trouxe cheiro de gasolina e ninguém parecia notar. Michele me olhou desconfiada, como se soubesse que alguma coisa grande estava prestes a arrebentar, e eu não tinha como explicar nada, porque nem eu entendia. Helena pediu para falar com o juiz antes da assinatura, e Rafael não gostou, mas deixou, talvez para não estragar a pose diante dos convidados. Ela cochichou com o juiz, que assentiu, e eu vi a mão dela tremer quando tocou na caneta. Não era nervosismo comum, era o tipo de tremor de quem está prestes a tomar uma decisão que muda vidas. Michele foi até mim e disse que tinha visto um dos seguranças checando o celular o tempo todo, como se estivesse esperando uma ordem de fora. Ela me perguntou se eu sabia de algo, e eu só consegui balançar a cabeça porque falar seria assumir que eu tinha alguma coisa a ver com tudo. Aquilo! O homem de terno cinza apareceu de novo, agora sem a pasta, e se posicionou ao lado da porta lateral, como se fosse guarda-costas de filme. Alice tirou uma foto dele escondido, e eu ouvi o clique da câmera do celular mais alto do que o normal. Rafael continuava impassível, mas eu vi suor escorrendo na nuca dele, e isso dizia mais do que qualquer palavra. Helena respirou fundo, sorriu para os convidados e anunciou que queria dizer algumas palavras antes de assinar. O silêncio caiu no pátio como uma lona pesada. Ela começou falando do pai, da mãe ausente, de promessas feitas e quebradas, e eu percebi que a voz dela não tremia mais. Tinha alguma coisa acontecendo por trás daquele discurso, como se cada palavra fosse um código para alguém específico na plateia. Michele apertou minha mão e disse bem baixo: "Tem alguma coisa errada." E eu sabia. Eu só não sabia o tamanho,
Alice, que sempre fareja perigo antes de todo mundo, levantou e ficou mais perto da escada, celular na mão, como quem segura uma arma fraca, mas pronta. De repente, Helena disse que não podia assinar nada sem contar uma verdade, e Rafael avançou um passo, tentando interromper, mas ela ergueu a mão e pediu para terminar. Foi quando ouvi um barulho metálico vindo do segundo andar, como uma tampa batendo, e o homem de terno cinza colocou a mão dentro do paletó. Michelle viu também e segurou meu braço com força, como se eu tivesse como impedir o que estava prestes a acontecer. O juiz recuou, os convidados começaram a murmurar e o vento trouxe o cheiro de gasolina mais forte. Helena respirou fundo e disse que o casamento não podia continuar daquele jeito. Rafael tentou sorrir, mas parecia mais um animal encurralado do que um noivo elegante. Alice filmava tudo agora, o celular tremendo na mão, e eu toquei um acorde curto só para preencher o silêncio que estava ficando insuportável. Foi nesse momento que alguém gritou, "Fogo!", vindo do corredor lateral. A palavra atravessou o pátio e explodiu dentro de cada convidado como uma granada de eco. As pessoas começaram a levantar das cadeiras, algumas correndo, outras paradas, como se o corpo não soubesse para onde ir. Eu vi fumaça saindo do segundo andar, fina ainda, mas crescendo. O homem do terno cinza falou algo no ouvido de Rafael, que empalideceu de repente, e Helena apenas fechou os olhos por um instante, como quem já sabia que isso ia acontecer. Michelle tentou puxar Alice para longe, mas ela continuava filmando, teimosa como sempre, querendo registrar cada detalhe, mesmo com o perigo crescendo ao redor. O juiz derrubou os papéis no chão, e o vento espalhou as folhas pelo pátio, como se o próprio destino tivesse decidido que nada ali ficaria em ordem. Rafael gritou para os seguranças fecharem os portões, e isso deixou todo mundo ainda mais nervoso, porque parecia que estávamos presos. Helena desceu 2 degraus e pegou o microfone que não funcionava mais, então gritou sem ele mesmo, "A verdade precisa aparecer hoje." E aí sim, o caos começou de verdade. Um dos convidados desmaiou perto da mesa do bolo. As crianças choravam. E alguém dizia que tinha visto um homem armado no corredor. Michelle me puxava pelo braço, mas eu não conseguia sair dali, porque tudo girava em torno daquela música, daquela promessa e da sensação de que eu estava no meio de algo muito maior do que um simples casamento interrompido. Alice correu para o lado de fora para tentar sinal de celular, e eu perdi ela de vista no meio da fumaça que agora vinha mais grossa. Helena jogou o buquê no chão. Rafael tentou segurá-la pelo braço, mas ela se soltou e gritou para todo mundo ouvir que não ia assinar nada. Dona Carmen apareceu com o terço na mão, mandando todos se acalmarem, mas parecia que ninguém escutava mais nada. O homem do terno cinza começou a andar na direção da escada, e eu vi o brilho de algo metálico na mão dele. Michelle gritou, para eu sair dali, mas meus pés não obedeciam. A fumaça engoliu metade do pátio e o cheiro de gasolina ficou insuportável. E então, alguém que eu não vi direito gritou do segundo andar. "Fecha as portas! Ninguém sai!" As portas bateram com um estrondo que calou qualquer tentativa de manter a calma, e o pátio inteiro pareceu encolher de repente. O calor da fumaça, misturado ao pânico, fez o ar ficar pesado, e algumas pessoas começaram a tossir. Helena olhava para tudo aquilo sem chorar, sem tremer, como quem finalmente vê a verdade virando tempestade depois de anos guardada em nuvem. Rafael tentava gritar ordens, mas ninguém obedecia mais, e isso parecia corroer o controle que ele tanto gostava de ter. Michelle segurava meu braço com força, pedindo para a gente sair dali. Mas eu estava paralisado, preso no meio daquela cena que parecia escrita para acabar mal. Alice reapareceu pelo lado esquerdo, filmando, e gritou que tinha alguém com galões de gasolina no segundo andar.
Ninguém acreditou de primeira, até a fumaça ficar preta e as primeiras labaredas surgirem na janela. Os convidados começaram a empurrar as cadeiras, tentando abrir as portas, mas os seguranças as mantinham fechadas, dizendo que era para a segurança de todos. Aquilo não fazia sentido nenhum. Se tinha fogo, por que segurar todo mundo ali dentro? Helena subiu 3 degraus e gritou para abrirem as portas, mas os homens ignoraram. Rafael tentou se aproximar dela e ela gritou para não encostar, a voz quebrando pela primeira vez, mas não de medo, de raiva. Michele me puxava para trás, dizendo que ia dar problema sério, e eu só conseguia pensar no homem de terno cinza, agora perto demais da escada e com a mão dentro do paletó de novo. De repente, alguém jogou uma cadeira contra uma das portas laterais e o vidro quebrou com um estalo alto, abrindo uma rota improvisada. As pessoas começaram a sair por ali, empurrando, correndo, e os seguranças tentavam impedir, mas não tinham como segurar a multidão desesperada. Rafael gritava para manterem a calma, mas já ninguém ouvia mais. Helena pegou o microfone quebrado, só para bater no suporte, tentando chamar a atenção, e disse algo que gelou o pátio inteiro. Se alguém sair daqui agora, eles vão matar. As pessoas pararam por um segundo, sem entender se era metáfora ou ameaça literal. Alice correu até mim e disse que tinha ouvido os seguranças falando sobre não deixar ninguém da imprensa sair. Foi aí que tudo fez sentido de repente. A fumaça, o bloqueio das portas, o desespero de Helena. Não era só um casamento interrompido. Tinha alguma coisa muito maior acontecendo e nós estávamos presos dentro. Michele puxava meu braço com mais força, dizendo que a gente precisava sair antes que fosse tarde. Helena olhou para mim e gritou, continua tocando. E isso não fazia sentido nenhum no meio do caos, mas eu obedeci. Meus dedos acharam os acordes no violão, e a música parecia costurar a confusão com linhas tortas. O fogo avançava no segundo andar, estalando madeira antiga, e o som parecia se misturar ao das cordas do violão, como se o casarão inteiro fosse um instrumento desafinado, prestes a se quebrar. Rafael discutia com o homem do terno cinza, gestos bruscos, palavras que eu não entendia, e Helena encarava os dois como quem olha para a sentença antes dela ser lida. Michele tentava levar Alice para fora pela janela quebrada, mas Alice queria continuar filmando, dizendo que aquilo ia parar na televisão. Eu não sabia se ria da coragem dela ou chorava pelo perigo real que a gente estava vivendo. De repente ouvi um tiro. Um único, seco, que calou todo mundo. Não dava para saber de onde veio. Do corredor, do segundo andar, ou de dentro da nossa própria cabeça de tanto medo acumulado. Helena não se mexeu. Rafael também não. O homem do terno cinza guardou alguma coisa no paletó e começou a descer as escadas devagar, como quem termina o trabalho e não tem pressa para sair do palco. Michele me empurrou para o lado, gritando, pra gente sair pela janela, e eu ainda com o violão na mão, como se a música fosse proteger alguém ali. O juiz desapareceu no meio da confusão, os papéis todos queimando perto da mesa do bolo e o fogo ganhando força rápido demais. Alice conseguiu sair pela lateral, filmando até o último segundo, e Michele finalmente me puxou com ela, mas eu olhava para trás o tempo todo, procurando Helena. Ela estava parada no meio do pátio, sozinha, enquanto Rafael gritava para alguém trazer o carro, e o homem do terno cinza simplesmente saía pela porta dos fundos, sem olhar para ninguém. As pessoas empurravam, tossiam, gritavam, mas parecia que o casarão inteiro girava em torno daquela mulher de vestido branco parada no meio da fumaça. Helena olhou para mim uma última vez e gritou algo que eu não ouvi direito por causa do barulho, mas parecia meu nome. Depois disso, uma parte do teto desabou e todo mundo correu para as saídas improvisadas. Eu consegui sair pela janela junto, com Michele e Alice,
Mas a última imagem que eu tive foi de Rafael puxando Helena pelo braço, a fumaça engolindo os dois e o som do violão caindo no chão atrás de mim. Lá fora, a rua estava cheia de gente, sirenes ao longe, e ninguém sabia dizer quem tinha atirado, quem estava vivo ou o que ia acontecer depois. Eu fiquei parado no meio-fio, o peito queimando de fumaça e perguntas, e olhei para o casarão, pegando fogo como quem olha para uma história sendo arrancada das mãos sem chance de reescrever. Michele chorava do meu lado. Alice mostrava o vídeo para a polícia que chegava e eu não conseguia sentir nada além de um vazio enorme no estômago. Não tinha casamento, não tinha música, não tinha respostas. Só sirenes, fumaça e a certeza de que aquele dia não tinha acabado, mesmo com o sol se pondo atrás dos prédios. As pessoas falavam ao mesmo tempo, cada uma com uma versão diferente do que tinha visto. Alguns diziam que foi acidente, outros falavam em atentado, e teve quem jurasse que tudo tinha a ver com os negócios de Rafael. Michele segurava minha mão sem dizer nada, e Alice insistia que o vídeo mostrava claramente o homem de terno cinza atirando para cima antes do teto cair. A polícia pedia calma, mas ninguém queria se acalmar. O casarão estalava como se estivesse reclamando de séculos de história queimando de uma vez só. E eu não sabia nem por onde começar a entender tudo aquilo. De repente, alguém perguntou se tinham encontrado Helena. Ninguém respondeu. Rafael apareceu do nada, com a roupa suja de fuligem, mas sem ela. Disse alguma coisa sobre a confusão, mas ninguém prestou muita atenção, porque a pergunta sobre Helena tinha ficado suspensa no ar como um peso impossível de ignorar. Michele me olhou, e eu soube que ela estava pensando a mesma coisa que eu. Aquilo não tinha acabado ali. A fumaça subia, as sirenes aumentavam, e a noite chegou rápido demais, cobrindo tudo como uma página virada antes da história terminar. Eu fiquei ali até não ter mais o que olhar, o casarão virando cinza, as pessoas indo embora aos poucos e a pergunta sobre Helena sem resposta. A última coisa que ouvi antes de ir embora foi alguém dizendo que as portas tinham sido trancadas por dentro. Não pelo fogo, não pelos convidados, por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E aí eu entendi que o dia tinha acabado, mas a história só tinha começado. As portas bateram com um estrondo que calou qualquer tentativa de manter a calma, e o pátio inteiro pareceu encolher de repente. O calor da fumaça misturado ao pânico fez o ar ficar pesado, e algumas pessoas começaram a tossir. Helena olhava para tudo aquilo sem chorar, sem tremer, como quem finalmente vê a verdade virando tempestade depois de anos guardada em nuvem. Rafael tentava gritar ordens, mas ninguém obedecia mais, e isso parecia corroer o controle que ele tanto gostava de ter. Michele segurava meu braço com força, pedindo para a gente sair dali, mas eu estava paralisado, preso no meio daquela cena que parecia escrita para acabar mal. Alice reapareceu pelo lado esquerdo, filmando, e gritou que tinha alguém com galões de gasolina no segundo andar. Ninguém acreditou de primeira, até a fumaça ficar preta e as primeiras labaredas surgirem na janela. Os convidados começaram a empurrar as cadeiras, tentando abrir as portas, mas os seguranças as mantinham fechadas, dizendo que era para a segurança de todos. Aquilo não fazia sentido nenhum. Se tinha fogo, por que segurar todo mundo ali dentro? Helena subiu 3 degraus e gritou para abrirem as portas, mas os homens ignoraram. Rafael tentou se aproximar dela, e ela gritou para não encostar, a voz quebrando pela primeira vez, mas não de medo, de raiva. Michele me puxava para trás, dizendo que ia dar problema sério, e eu só conseguia pensar no homem de terno cinza, agora perto demais da escada e com a mão dentro do paletó de novo. De repente, alguém jogou uma cadeira contra uma das portas laterais e o vidro quebrou, com um estalo alto, abrindo uma rota improvisada. As pessoas começaram a sair por ali, empurrando, correndo, e os seguranças tentavam impedir,
mas não tinham como segurar a multidão desesperada. Rafael gritava para manterem a calma, mas já ninguém ouvia mais. Helena pegou o microfone quebrado, só para bater no suporte, tentando chamar atenção, e disse algo que gelou o pátio inteiro. Se alguém sair daqui agora, eles vão matar. As pessoas pararam por um segundo, sem entender se era metáfora ou ameaça literal. Alice correu até mim e disse que tinha ouvido os seguranças falando sobre não deixar ninguém da imprensa sair. Foi aí que tudo fez sentido de repente. A fumaça, o bloqueio das portas, o desespero de Helena. Não era só um casamento interrompido. Tinha alguma coisa muito maior acontecendo, e nós estávamos presos dentro. Michele puxava meu braço com mais força, dizendo que a gente precisava sair antes que fosse tarde. Helena olhou para mim e gritou: "Continua tocando!" E isso não fazia sentido nenhum no meio do caos. Mas eu obedeci. Meus dedos acharam os acordes no violão, e a música parecia costurar a confusão com linhas tortas. O fogo avançava no segundo andar, estalando madeira antiga, e o som parecia se misturar ao das cordas do violão, como se o casarão inteiro fosse um instrumento desafinado prestes a se quebrar. Rafael discutia com o homem do terno cinza, gestos bruscos, palavras que eu não entendia. E Helena encarava os dois como quem olha para a sentença antes dela ser lida. Michele tentava levar Alice para fora pela janela quebrada, mas Alice queria continuar filmando, dizendo que aquilo ia parar na televisão. Eu não sabia se ria da coragem dela ou chorava pelo perigo real que a gente estava vivendo. De repente, ouvi um tiro, um único, seco, que calou todo mundo. Não dava para saber de onde veio, do corredor, do segundo andar, ou de dentro da nossa própria cabeça de tanto medo acumulado. Helena não se mexeu. Rafael também não. O homem do terno cinza guardou alguma coisa no paletó e começou a descer as escadas devagar, como quem termina o trabalho e não tem pressa para sair do palco. Michele me empurrou para o lado, gritando para a gente sair pela janela, e eu ainda com o violão na mão, como se a música fosse proteger alguém. Ali, o juiz desapareceu no meio da confusão, os papéis todos queimando perto da mesa do bolo, e o fogo ganhando força rápido demais. Alice conseguiu sair pela lateral, filmando até o último segundo, e Michele finalmente me puxou com ela. Mas eu olhava para trás o tempo todo, procurando Helena. Ela estava parada no meio do pátio, sozinha, enquanto Rafael gritava para alguém trazer o carro. E o homem do terno cinza simplesmente saía pela porta dos fundos, sem olhar para ninguém. As pessoas empurravam, tossiam, gritavam, mas parecia que o casarão inteiro girava em torno daquela mulher de vestido branco parada no meio da fumaça. Helena olhou para mim uma última vez e gritou algo que eu não ouvi direito por causa do barulho, mas parecia meu nome. Depois disso, uma parte do teto desabou e todo mundo correu para as saídas improvisadas. Eu consegui sair pela janela junto com Michele e Alice, mas a última imagem que eu tive foi de Rafael puxando Helena pelo braço, a fumaça engolindo os dois e o som do violão caindo no chão atrás de mim. Lá fora, a rua estava cheia de gente, sirenes ao longe, e ninguém sabia dizer quem tinha atirado, quem estava vivo ou o que ia acontecer depois. Eu fiquei parado no meio-fio, o peito queimando de fumaça e perguntas, e olhei para o casarão, pegando fogo, como quem olha para uma história sendo arrancada das mãos, sem chance de reescrever. Michele chorava do meu lado. Alice mostrava o vídeo para a polícia que chegava, e eu não conseguia sentir nada além de um vazio enorme no estômago. Não tinha casamento, não tinha música, não tinha respostas. Só sirenes, fumaça e a certeza de que aquele dia não tinha acabado, mesmo com o sol se pondo atrás dos prédios. As pessoas falavam ao mesmo tempo, cada uma com uma versão diferente do que tinha visto. Alguns diziam que foi acidente, outros falavam em atentado e,
Teve quem jurasse que tudo tinha a ver com os negócios de Rafael. Michele segurava minha mão sem dizer nada, e Alice insistia que o vídeo mostrava claramente o homem de terno cinza atirando para cima antes do teto cair. A polícia pedia calma, mas ninguém queria se acalmar. O casarão estalava como se estivesse reclamando de séculos de história, queimando de uma vez só. E eu não sabia nem por onde começar a entender tudo aquilo. De repente alguém perguntou se tinham encontrado Helena. Ninguém respondeu. Rafael apareceu do nada, com a roupa suja de fuligem, mas sem ela. Disse alguma coisa sobre a confusão, mas ninguém prestou muita atenção, porque a pergunta sobre Helena tinha ficado suspensa no ar como um peso impossível de ignorar. Michele me olhou e eu soube que ela estava pensando a mesma coisa que eu. Aquilo não tinha acabado ali. A fumaça subia, as sirenes aumentavam e a noite chegou rápido demais, cobrindo tudo como uma página virada antes da história terminar. Eu fiquei ali até não ter mais o que olhar. O casarão virando cinza, as pessoas indo embora aos poucos, e a pergunta sobre Helena sem resposta. A última coisa que ouvi antes de ir embora foi alguém dizendo que as portas tinham sido trancadas por dentro, não pelo fogo, não pelos convidados, por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E aí eu entendi que o dia tinha acabado, mas a história só tinha começado. Quando a noite caiu de vez, o casarão ainda queimava e as pessoas começaram a se dispersar. Mas a pergunta sobre Helena continuava grudada no ar como fumaça que não sabe para onde ir. Rafael falava com a polícia, mas eu percebia que ele não estava preocupado com a esposa sumida. Ou talvez estivesse, mas de um jeito que não parecia amor. Era mais como quem perdeu um documento importante no meio de uma ventania. Michele me puxava pelo braço, dizendo que a gente precisava ir embora, mas eu não queria, não ainda. Eu sentia que se fosse embora, tudo aquilo ficaria sem explicação, e eu não conseguiria dormir nunca mais. Alice insistia para mostrar os vídeos para a imprensa que começava a chegar, mas os policiais mandaram ela apagar tudo, dizendo que era para não atrapalhar a investigação. Ou, claro, só escondeu o celular no bolso e disse que ninguém manda na memória dela. O homem de terno cinza tinha desaparecido. E para mim, isso era pior do que a fumaça, o fogo e o tiro juntos. Porque sumir assim, sem deixar rastro, significava que ele tinha saída planejada, significava que alguém sabia muito bem o que estava fazendo. Rafael gritava com um dos bombeiros, dizendo que precisava entrar para buscar papéis importantes, e isso me deu raiva, porque ninguém tinha certeza se Helena estava viva ou não. E ele falava de documentos como se ela fosse só um detalhe queimado junto com as cortinas. Michele disse no meu ouvido que tinha certeza de que Rafael sabia de tudo antes, e eu não soube responder. Talvez soubesse mesmo. Talvez fosse tudo dele, até o incêndio. Alice voltou correndo depois de falar com um dos vizinhos e disse que tinham visto um carro preto sair pelos fundos, logo depois do tiro, e que alguém disse ter visto uma mulher de vestido branco dentro. Eu gelei. Helena? Se fosse verdade, então ela não estava no casarão quando o teto caiu. Mas quem levou? Por quê? Michele disse que a polícia não ia fazer nada de imediato, porque para eles aquilo parecia só mais uma tragédia com ricos envolvidos. E tragédia de rico sempre tem segredo que demora para aparecer. Eu sabia que ela estava certa, mas isso me deixava ainda mais inquieto. Rafael finalmente veio falar comigo, e foi como se um ator tivesse saído do palco para conversar com o público. Disse para eu não comentar nada sobre as mensagens que recebi no celular, e isso me pegou desprevenido, porque eu não tinha contado a ninguém sobre elas além de Alice. Como ele sabia? Perguntei isso, mas ele só sorriu, um sorriso que não tem nada de alegria, e disse que certas coisas são melhor esquecidas. Michele ficou de lado, ouvindo tudo, e depois me perguntou o que ele quis dizer com aquilo.
Eu não respondi porque não sabia nem por onde começar. Helena continuava sumida, o fogo já estava quase sob controle e alguns convidados deram depoimento para os policiais, cada um com uma versão diferente. Uns falaram em acidente, outros em atentado, e teve quem dissesse que foi só briga de família que terminou mal. Alice queria convencer os repórteres a ficarem, porque, segundo ela, a história ainda não acabou. Mas os policiais empurraram todo mundo para fora, dizendo que agora era área isolada. Rafael ficou discutindo com eles, dizendo que tinha direitos, e eu vi no rosto dele que aquilo tudo não era luto. Era outra coisa. Medo, talvez. Raiva. Ou culpa. Quando finalmente conseguimos sair da área isolada, Michele quis ir para casa, mas Alice disse que a gente precisava procurar Helena. Eu não sabia nem por onde começar. O carro preto que o vizinho viu podia estar em qualquer lugar agora. Um polícia não parecia com pressa nenhuma, e Rafael sumiu no meio da confusão, provavelmente para lidar com seus documentos importantes. Eu sentia que estava todo mundo atuando em papéis diferentes, e só eu não tinha recebido meu roteiro, ainda. Michele brigou comigo no caminho, dizendo que eu estava me envolvendo demais, que aquilo não era problema nosso. Mas eu sabia que era, porque alguém mandou mensagens para mim antes de tudo acontecer. Porque Helena olhou para mim de um jeito que parecia pedido de ajuda. Paramos numa lanchonete aberta a noite inteira e Alice ligou o notebook para tentar ampliar as imagens que gravou. Ela é boa com essas coisas. Conseguiu dar zoom no momento em que o homem de terno cinza atira para cima e em seguida fala algo para Rafael. Michele olhava a tela com uma expressão estranha, como se estivesse juntando peças que a gente ainda não tinha. Eu não conseguia parar de pensar no carro preto. Se Helena estava lá dentro, então alguém atirou antes do incêndio piorar. Mas por quê? Para salvar ou para sequestrar? Alice encontrou um frame em que dava para ver parte da placa do carro, e isso acelerou o coração de todo mundo. Michele sugeriu levar para a polícia, mas Alice riu e disse que eles não iam fazer nada naquela noite, que era melhor a gente mesmo tentar descobrir alguma coisa primeiro. Eu não sabia se era coragem ou loucura, mas topei. Liguei para um conhecido que trabalha com aplicativo de transporte e pedi para ver se conseguia rastrear o carro pela placa parcial. Ele disse que ia tentar, mas que de madrugada seria difícil. Enquanto isso, Rafael deu entrevista para uma TV local e o que ele disse me deixou com mais perguntas do que respostas. Helena está bem, está em lugar seguro. Confiem em mim. Mas ele não explicou onde, nem com quem. Michele achava que Rafael estava mentindo. Alice também. Eu só sabia que ele não parecia preocupado do jeito certo. Não era um marido desesperado procurando a esposa. Era alguém tentando controlar a narrativa. A lanchonete estava quase vazia. E a televisão mostrava o casarão pegando fogo de novo e de novo, como se o dia não tivesse acabado. Eu olhava para aquilo e sentia que estávamos dentro de uma história que não ia terminar bem. Michele segurou minha mão por baixo da mesa e disse que se a gente fosse atrás disso, não teria mais volta. E ela tinha razão, mas eu já sabia que não ia conseguir parar. O amigo do aplicativo ligou de volta meia hora depois com uma pista. Disse que um carro com aquelas letras na placa foi visto entrando numa estrada rural para fora da cidade. Não tinha certeza, mas parecia o mesmo modelo. Alice abriu um mapa no notebook e marcou o ponto. Michele disse que era loucura ir atrás, mas Alice já estava guardando as coisas na mochila. Eu olhei para Michele, para o mapa, para a televisão, mostrando o casarão queimando, e entendi que a história não ia me deixar dormir se eu não fosse até o fim. Ela percebeu isso no meu rosto e só disse: então vamos juntos, mas se der errado, é culpa sua. Saímos da cidade, já depois da meia-noite, seguindo as coordenadas que o amigo do aplicativo passou. Michele dirigia em silêncio.
A cara fechada de quem sabe que está entrando numa história que não costuma acabar bem. Alice falava sem parar, especulando teorias, dizendo que talvez Helena tivesse fugido por vontade própria. Talvez tivesse sido sequestrada. Talvez soubesse de alguma coisa sobre Rafael e sua empresa. Eu não dizia nada. Só olhava pela janela, a estrada escura passando rápido, as árvores fazendo sombra como mãos compridas tentando nos pegar. O rádio falava de política e do incêndio no casarão. Mas ninguém comentava sobre a mulher, sumida, sobre o tiro, sobre o homem de terno cinza. Era como se certas partes da história tivessem sido apagadas de propósito. No caminho, Alice mostrou outro frame do vídeo em que dava para ver Helena olhando para o carro preto antes dele arrancar. Era rápido, quase imperceptível, mas parecia que ela entrou sozinha. Michelle perguntou se não podia ser engano, mas Alice insistiu que a expressão dela não era de medo, era outra coisa. Eu olhei de novo e tive a mesma impressão. Helena parecia decidida, como quem espera por aquilo, e isso deixou tudo ainda mais confuso. Porque se ela entrou por vontade própria, então para onde estava indo? E por que deixar todo mundo achando que tinha morrido no incêndio? Chegamos a uma estrada de terra depois de 40 minutos dirigindo. O amigo do aplicativo disse que as câmeras de pedágio tinham registrado o carro indo naquela direção, mas depois disso não havia mais nada. Michelle reduziu a velocidade, os faróis iluminando a poeira e uns galpões abandonados que pareciam um cenário de filme policial ruim. Alice filmava tudo com o celular, teimando que aquilo ainda ia virar reportagem, e eu comecei a sentir que a gente estava passando do limite. Tinha alguma coisa naquela noite que parecia errada demais, como quando o ar fica pesado antes da tempestade. Paramos, perto de um posto de gasolina fechado, porque a estrada seguia para um matagal e ficava difícil saber para onde o carro poderia ter ido. Alice desceu para perguntar a um morador que fumava na varanda de uma casa simples, e o homem disse que tinha visto um carro preto passando rápido mais cedo, mas não sabia dizer para onde. Michelle queria voltar, dizia que aquilo era trabalho para a polícia, mas Alice insistia que a polícia não ia fazer nada, não naquela noite, não com gente rica envolvida. Eu ficava no meio das duas, sabendo que as duas estavam certas de jeitos diferentes. Quando já estávamos quase desistindo, um som de motor veio da estrada de terra. Michelle apagou os faróis e ficamos todos agachados perto do carro, esperando. Um veículo preto passou devagar e Alice gravou com o celular, mas era outro modelo, não o que a gente procurava. Ainda assim, o homem dirigindo olhou para o nosso carro como quem reconhece, e isso fez Michelle querer ir embora na hora. Alice dizia para seguir, mas eu sabia que a gente não tinha nem certeza de quem estava dentro. Era perigoso demais. Decidimos voltar para a cidade e tentar procurar mais informações pela manhã, mas no caminho de volta paramos num bar 24 horas na beira da estrada para pensar com calma. Michelle foi ao banheiro e Alice ficou mexendo no notebook, tentando clarear as imagens do vídeo para ver se descobria alguma placa inteira, algum rosto. Eu pedi café, mas estava frio e amargo, e talvez fosse melhor assim, porque ninguém estava ali para se sentir confortável. O silêncio da madrugada pesava como chumbo. De repente, um caminhoneiro sentado no balcão olhou para a tela do notebook e disse que conhecia aquele carro. Falou que já tinha visto estacionado perto de uma chácara abandonada uns 10 quilômetros dali, que às vezes tinha movimento à noite. Alice perguntou que tipo de movimento, e o homem deu de ombros, dizendo só que eram gente estranha, bem vestida demais para aquele lugar. Michelle voltou do banheiro na hora e ouviu tudo, já dizendo que isso era a gota d'água para irmos embora dali. Mas Alice olhou para mim com aquela cara de quem já decidiu que ia até o fim. Eu sabia que seguir para a tal chácara era burrice,
mas alguma coisa me dizia que Helena estava lá. Talvez fosse só a vontade de ter respostas, talvez fosse porque aquela noite parecia empurrar a gente para o desastre como se tivesse roteiro próprio. Michelle ameaçou ir embora sozinha se a gente continuasse, mas no fim entrou no carro de novo, praguejando baixinho, porque sabia que não ia me convencer a desistir. Alice passava as coordenadas para o GPS, e eu sentia que a gente estava entrando num terreno sem volta. A estrada para a chácara era pior ainda, esburacada e sem iluminação. O carro balançava, e Michelle reclamava o tempo todo, dizendo que aquilo era suicídio, que ninguém ia ouvir falar da gente de novo se desse errado. Alice filmava tudo, porque para ela, cada risco era um capítulo a mais da história que queria contar depois. Eu só queria entender o que Helena estava fazendo. Por que entrou naquele carro? Por que parecia tão calma no meio do caos? E por que Rafael disse na TV que ela estava bem sem explicar nada? Quando finalmente chegamos, vimos a chácara lá embaixo com uma luz acesa na varanda. 2 carros estacionados do lado de fora, nenhum deles preto. Michelle disse que era sinal de que não tinha ninguém, mas Alice achava que justamente por isso a gente devia ir olhar. Ficamos dentro do carro por alguns minutos, discutindo, até que a porta da frente se abriu e um homem saiu para fumar. Não era o de terno cinza, mas tinha o mesmo jeito de segurança, parado, atento, olhando em volta como quem sabe que pode precisar atirar a qualquer momento. Ficamos imóveis dentro do carro, os faróis apagados, o motor desligado, só ouvindo os grilos e o som distante da cidade que parecia em outro planeta. O homem fumava devagar, sem pressa, como quem sabia que tinha o tempo e a vantagem do lado dele. Michelle dizia que a gente estava ficando maluco, que aquilo não ia acabar bem, que não éramos policiais nem heróis de filme. Alice só segurava o celular firme, gravando tudo, como se pelo menos a história fosse sobreviver, mesmo que a gente não. Eu me perguntava se Helena estava lá dentro, se tinha entrado naquela casa por escolha própria ou por força. E o silêncio parecia gritar as respostas que ninguém dava. Depois de alguns minutos, outro homem apareceu na porta, falou algo para o que fumava e apontou para o mato em volta. Eles pareciam desconfiar de alguma coisa, mas não olharam para o nosso carro. Michelle apertava minha mão como quem segura âncora em tempestade. E Alice não tirava o celular da gravação, mesmo com a bateria morrendo. De repente, a porta da chácara se abriu de novo e uma mulher saiu, de vestido claro. O coração bateu tão forte que eu senti nos dentes, mas quando ela se aproximou da luz, vimos que não era Helena. Outra mulher mais velha, talvez moradora, dali, fumava também, falava baixo com os homens. Isso só aumentou a estranheza, porque quem fuma com guarda-costas à meia-noite num lugar esquecido desses? Alice queria sair do carro e tentar filmar mais de perto. Mas Michelle segurou ela pelo braço e disse que se alguém nos visse, acabava tudo ali. Eu sabia que ela tinha razão, mas a curiosidade era um bicho impossível de domar naquela hora. Até que um barulho veio de dentro da casa. Um som metálico, pesado, como corrente sendo arrastada. Os homens olharam para trás e eu vi na cara deles um sinal rápido de preocupação, aquele tipo que a gente não consegue esconder mesmo treinando. Michelle sussurrou que aquilo estava errado demais, e eu não discordei. Mais uns minutos e um carro parou na frente da chácara, preto, do mesmo modelo. Os homens foram até o portão, abriram, e o carro entrou devagar, como se fosse esperado. Alice gravava tudo, tremendo de ansiedade, e eu não conseguia respirar direito. Michelle dizia para irmos embora antes que fosse tarde, mas minhas pernas não obedeciam. A porta do carro abriu e alguém desceu, um homem primeiro, depois uma mulher, de vestido branco, Helena, completamente calma, como se não estivesse sumida, como se não tivesse gente procurando, como se não tivesse incêndio nenhum atrás dela. Alice deixou escapar um palavrão e Michelle cobriu a boca dela na hora.
A gente observava Helena entrar na casa com os outros. Homens, sem falar com ninguém, sem olhar para trás. Não parecia refém, mas também não parecia livre. Parecia alguém que sabia exatamente onde estava entrando. E isso doía mais do que se ela tivesse sido levada à força, porque significava que tinha escolhido estar ali. E a pergunta que martelava na cabeça era: por quê? Ficamos mais um tempo observando, mas depois as luzes da casa se apagaram e os homens continuaram na varanda conversando baixo, vigiando. Michele disse que precisava ir embora, que estávamos marcando bobeira ficando ali. Alice queria ficar até o amanhecer para ver se Helena saía. Eu não sabia o que fazer. Se fôssemos embora, perderíamos qualquer chance de entender. Se ficássemos, podia dar tudo errado. Escolhi o meio termo. Recuar para a estrada e observar de longe, escondidos, esperando algum movimento. No carro, mais afastados, a gente discutia baixo. Michele dizia que Helena tinha traído todo mundo, que estava envolvida naquilo de propósito. Alice dizia que não, que talvez ela fosse informante de alguma coisa, que tinha voltado para se vingar de Rafael, que tinha plano maior. Eu só sabia que nada fazia sentido, porque Helena parecia calma demais para alguém no centro de tanta tragédia. E isso deixava tudo mais perigoso. Porque gente calma em meio a caos sempre sabe mais do que deveria. Quando finalmente vimos movimento de novo, já era quase 3 da manhã. 2 carros saíram da chácara, mas nenhum com Helena. Os homens continuaram lá, fumando, parados como estátuas armadas. Michele insistiu para irmos embora antes que amanhecesse, e eu acabei cedendo. Alice filmou até o último segundo, mas estava claro que Helena não ia sair naquela noite. Voltamos para a cidade em silêncio, cada um afundado nos próprios pensamentos, e a estrada parecia mais longa na volta. Chegamos pouco antes das 4, exaustos, e cada um foi para casa sem dizer muito. Michele mal olhou na minha cara quando me deixou na porta. Só disse que no dia seguinte queria ficar fora dessa história toda. Alice ainda mandou mensagem dizendo que ia analisar os vídeos e que a gente precisava conversar com alguém da imprensa antes que Rafael controlasse toda a narrativa. Eu não respondi. Só fiquei olhando para o teto do quarto, pensando na imagem de Helena entrando naquela casa como quem volta para onde pertence. Quando finalmente peguei no sono, já perto do amanhecer, sonhei com fogo, portas trancadas e Helena olhando para mim sem dizer nada. Acordei suando, com a sensação de que o dia seguinte não traria respostas, só mais perguntas. E talvez fosse exatamente isso que aquela história queria da gente. Manter todo mundo preso nela, sem saída, sem certeza, esperando pela próxima reviravolta, como quem espera por uma sentença. O dia seguinte amanheceu sem sol, como se até o céu tivesse decidido não iluminar nada do que aconteceu. A cidade inteira falava do incêndio no casarão, mas ninguém tinha informações concretas sobre Helena. Os jornais mostravam imagens de Rafael, cara de viúvo indignado, mas sem lágrima nenhuma. Diziam que a polícia trabalhava com todas as hipóteses, mas a verdade é que ninguém parecia querer cutucar fundo. Michele não me atendeu de manhã. Alice, por outro lado, me mandou mensagem antes das 7, dizendo que tinha passado a madrugada revisando os vídeos e achado coisa séria. Falou para eu ir até o apartamento dela. Eu fui, mesmo sem café, mesmo com o corpo pedindo para ficar na cama, fingindo que a vida era normal. Alice abriu a porta com os olhos vermelhos de cansaço, mas com aquela expressão elétrica de quem tinha informação demais para guardar sozinha. O notebook estava na mesa da sala, cheio de janelas abertas, imagens pausadas, áudios melhorados. Ela apontou para um trecho em que dava para ouvir Helena falando algo no meio da confusão no casarão, minutos antes do tiro. Não era claro, mas parecia a verdade tá lá fora. Eu franzi a testa porque parecia senha, parecia recado. Alice disse que no vídeo, segundos depois dessa frase, Rafael olha para o homem do terno cinza e faz sinal com a cabeça, como
Quem manda começar alguma coisa? Michele chegou pouco depois, contrariada. Disse que tinha sonhado a noite inteira com Helena entrando naquela casa, que tinha certeza que aquilo não ia terminar bem. Brigou com Alice, disse que ficar fuçando aquilo só ia colocar todo mundo em risco, que a gente devia entregar tudo para a polícia e sair dessa história. Mas Alice insistia que a polícia não ia fazer nada. E para provar, mostrou uma matéria online dizendo que o incêndio tinha sido acidente elétrico e que Rafael estava abalado, mas colaborando. Ninguém falava do tiro, ninguém falava do carro preto, ninguém falava da chácara. Enquanto elas discutiam, meu celular vibrou com mensagem de número desconhecido. Pare de procurar. Último aviso. Mostrei para as duas. Michele ficou branca. Alice só sorriu de canto como quem confirma suspeitas. Respondi, onde está Helena? E não teve resposta. Na mesma hora a campainha tocou. Michele congelou. Alice correu para a janela. Um carro preto parado na rua. Não o mesmo da noite anterior, mas preto. Um homem desceu, terno claro, óculos escuros, pasta na mão. Tocou a campainha de novo. Ninguém respirava. Alice disse para não abrir, mas Michele foi até a porta perguntando quem era. O homem respondeu com voz calma, quase educada. Documentos para Leonardo. Assinar recebimento. Meu nome. A garganta secou. Eu disse para abrir porque alguma coisa me dizia que recusar seria pior. O homem entregou um envelope grosso, pediu assinatura num papel e foi embora, sem olhar para trás. O carro arrancou devagar, sem pressa. Ficamos parados na sala, olhando para o envelope como quem olha para a bomba sem manual de desarme. Abri. Dentro, fotos impressas. Helena em lugares diferentes. Um café, um hotel, a chácara. Sempre com os mesmos homens por perto. Em algumas, sorrindo. Em outras, olhando direto para a câmera, como se soubesse que estava sendo fotografada. E no final, uma carta curta, escrita à mão. Não me procurem. É por segurança de vocês. H. Michele chorou de raiva. Alice dizia que aquilo era encenação, que alguém tinha forçado ela a escrever. Eu só conseguia olhar para a letra firme, sem tremor. Não parecia de alguém coagida, parecia escolha. Decidimos ir até a chácara de novo, dessa vez de dia. Michele não queria, mas Alice disse que era agora ou nunca. Pegamos o carro dela e fomos. No caminho, vi viaturas perto do casarão queimado, jornalistas na porta, Rafael dando coletiva. Dizia que confiava na polícia, que ia reconstruir tudo, que Helena era o amor da vida dele. Mas a expressão no rosto era de quem já estava em outra história. Alice tirou foto dele e disse que esse homem tinha mais segredos que o casarão inteiro. Michele mandou ela parar de provocar o destino. Quando chegamos na estrada rural, a chácara estava vazia. Portão aberto, nenhuma alma viva. Entramos devagar. Michele tremia, Alice filmava. Eu só queria entender. Lá dentro, cheiro de cigarro e café velho. Copos pela metade, bitucas no chão, um cinzeiro cheio, papéis queimados numa lata. Peguei um pedaço ainda legível. Parecia contrato, com o nome da empresa de Rafael no cabeçalho. Michele dizia para irmos embora, que aquilo não era para estar nas nossas mãos, mas Alice queria levar tudo, dizendo que era prova. Foi quando ouvimos motor de carro lá fora, alguém chegando. Escondemos as coisas rápido e ficamos atrás de uma parede quebrada espiando. 2 homens desceram conversando baixo. Um deles era o de terno cinza. Alice apertou meu braço, quase sem respirar. Eles entraram, olharam em volta, um disse, limparam bem, e o outro respondeu, mas deixaram rastros. Eu sabia que era questão de segundos até perceberem a gente ali. Michele me olhou com pavor. Alice segurava o celular, gravando tudo, como se o mundo precisasse ver, mesmo que a gente não saísse dali. Os passos deles ecoavam pela casa, devagar, como quem procura e avisa ao mesmo tempo. Michele me olhava implorando para sair dali,
mas não tinha como. Alice segurava o celular com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu sentia o coração batendo na garganta, o som alto demais para alguém que tenta se esconder. Os dois homens entraram no cômodo ao lado e começaram a falar sobre a mulher e o prazo apertado. Um deles disse: Rafael não vai aguentar a pressão. O outro respondeu: ele já sabia no que estava se metendo. Eu quase perdi o fôlego. Alice filmava tudo, mesmo com as mãos tremendo, e eu sabia que se eles descobrissem, não seria só uma bronca. Era o tipo de gente que não conversa depois de achar testemunha errada. Michele encostou a testa na parede, respirando devagar, como quem tenta sumir pelo próprio silêncio. Então um deles falou mais baixo, mas deu para ouvir. Ela volta amanhã, só falta fechar o acordo. Meu estômago virou. Helena. Eles estavam falando de Helena e de algum acordo que parecia ser o centro de tudo. De repente um celular tocou. O homem do terno cinza atendeu e disse: Sim, estamos aqui. Não, ninguém mexeu. Amanhã à noite, sem erro. Depois desligou e fez sinal para o outro saírem. Alice quase derrubou o celular quando passou a câmera para seguir os dois indo embora. Eles saíram rápido, entraram no carro e sumiram na estrada. Ficamos uns bons minutos sem nos mexer, o coração batendo no ritmo errado, até Michele dizer que aquilo tinha passado do limite. Voltamos para o carro correndo, Alice já editando. O vídeo para salvar em vários lugares, com medo de alguém apagar depois. Eu só pensava na frase: ela volta amanhã. Volta para onde? Para Rafael? Para a cidade? Para terminar o casamento no meio das cinzas? Michele queria ir direto para a polícia, mas Alice dizia que era besteira, que eles iam sumir com tudo antes que alguém fizesse algo. E, pela primeira vez, eu não soube de que lado ficar. No caminho de volta, recebemos outra mensagem, dessa vez no celular de Alice. Um vídeo curto, mostrando Helena sentada numa sala branca. Calma, olhando para a câmera. Ela dizia: estou bem, amanhã tudo acaba. Confia em mim, só isso. Michele quase jogou o celular pela janela, dizendo que era tudo armação. Alice repetia que aquilo era mensagem para a gente, que Helena queria que víssemos. Eu só sabia que tinha alguma coisa errada no jeito dela falar. Calmo demais. Quase ensaiado. Chegamos na cidade com a cabeça fervendo. Alice mandou os vídeos para um jornalista amigo dela, pedindo para guardar caso acontecesse algo com a gente. Michele disse que não queria mais se envolver, que estava com medo de verdade. Agora, eu não podia culpar. Porque a cada hora parecia mais claro que a história não era sobre incêndio, nem sobre casamento, nem sobre ciúme. Era sobre dinheiro, poder, talvez política. E a gente estava no meio, sem pedir. À noite, Rafael apareceu na TV de novo, dessa vez com advogados do lado, falando de fake news, dizendo que iam processar quem espalhasse mentiras sobre ele e a esposa. Alice riu sozinha, nervosa, dizendo que era sinal de que estávamos perto demais da verdade. Michele só balançava a cabeça, dizendo que aquilo ia acabar mal para todo mundo. Eu não dizia nada, mas sentia que ela tinha razão. Pouco antes da meia-noite, recebemos outra mensagem. Um endereço, um galpão na beira da cidade. Se quiser respostas, venha amanhã, sozinho. Só isso. Alice dizia que era armadilha. Michele dizia para apagar e esquecer, mas eu sabia que ia. Não tinha escolha. Porque a história tinha virado prisão e eu precisava ver o fim, nem que fosse feio, nem que fosse perigoso. Passei a madrugada sem dormir, pensando no que ia encontrar naquele galpão. Helena, os homens, Rafael, ou talvez nada. Talvez fosse só uma forma de me calar. Michele chorou, pediu para eu não ir. Alice carregava baterias extras para o celular. Eu só olhava para o teto, contando as horas, sentindo que o dia seguinte ia ser o último capítulo, mesmo que não tivesse final feliz. O dia amanheceu cinza de novo, como se o sol tivesse desistido da gente. Fui até o endereço sozinho, como pediram.
Michele não falou comigo a manhã inteira, e Alice disse que ia esperar perto com o carro, gravando tudo de longe. O galpão ficava numa área industrial abandonada, perto da linha do trem. Portão de ferro, enferrujado, pichado. Entrei devagar, o coração pesado. O silêncio lá dentro parecia vivo, cheio de olhos que eu não via. Um cheiro de poeira e óleo velho. As janelas altas deixavam entrar só um pouco de luz, o suficiente para eu perceber que não estava tão sozinho quanto parecia. No meio do galpão, uma cadeira. E nela, Helena. De vestido simples agora, cabelo preso, olhos calmos demais para alguém sumido há 2 dias. Ela sorriu quando me viu, mas não disse nada. Só apontou para um envelope em cima de uma mesa velha. Fui até lá sem entender. Dentro, mais fotos. Rafael com políticos, empresários, malas de dinheiro, contratos. E Helena em algumas delas, sempre ao fundo, sempre observando. Eu perguntei o que era tudo aquilo. Ela respondeu baixo, quase sussurrou. Provas. Chegou a hora. Antes que eu pudesse perguntar mais, passos ecoaram pelo galpão. Vários. Homens de terno, o de cinza entre eles. Helena não parecia surpresa. Eu, sim. Um deles pegou o envelope da minha mão, olhou as fotos e disse: agora está nas mãos certas. Helena assentiu, como quem confirma um plano antigo. Eu senti o estômago gelar. Perguntei o que ia acontecer. Ninguém respondeu. O homem de terno cinza só olhou para mim e disse: você não viu nada, mas eu tinha visto, e isso me assustava mais do que qualquer ameaça. Helena caminhou até mim e disse para eu ir embora, que a parte dela terminava ali. Eu perguntei sobre Rafael, sobre o casamento, sobre o incêndio. Ela sorriu de novo, triste, e falou: algumas verdades não salvam ninguém. Depois virou as costas e entregou o envelope para os homens. Eu não entendi nada. Michele tinha razão. A gente estava no meio de algo muito maior. Políticos, dinheiro, talvez crime. E Helena no centro, calma como quem sabe que não vai explicar. Nada para ninguém. Alice mandou mensagem perguntando se eu estava vivo. Respondi que sim, mas não sabia como contar o que tinha visto. Quando olhei de volta, Helena já não estava mais lá. Sumiu com eles, com o envelope, com as respostas que eu achei que ia encontrar. Só ficou o eco dos passos e a cadeira vazia. Parecia cena de filme mal editado, sem final, sem música de encerramento, só o vento entrando pelas janelas quebradas. Saí do galpão com as pernas bambas, encontrei Alice no carro. Ela filmou meu rosto e perguntou o que aconteceu. Eu não soube responder. Michele ligou, chorando, dizendo que Rafael tinha sido preso naquela manhã, suspeita de fraude e incêndio criminoso. Mas ninguém sabia de Helena. Nenhuma câmera, nenhum registro, nada. Como se ela tivesse evaporado junto com as provas. Naquela noite, as notícias mostraram Rafael algemado, os advogados falando em armação política, a polícia prometendo investigação. Mas nada, absolutamente nada, sobre Helena. Alice mandou os vídeos para o jornalista, mas ele disse que parte deles tinha sumido do e-mail antes de abrir. Ninguém entendeu como. Michele dizia que a gente devia esquecer, seguir a vida. Mas eu sabia que não ia dar, porque uma semana depois recebi outra carta, sem remetente. Só uma frase escrita à mão. A história não acabou, um gagá. E junto, uma foto dela sorrindo em outro país, com outra roupa, outro nome no crachá. Como se tivesse começado vida nova, deixando para trás um rastro de fogo, silêncio e perguntas sem resposta. E foi aí que eu percebi. Talvez nada daquilo tivesse sido sobre amor. Talvez tivesse sido só sobre poder, ou sobre sobrevivência, ou sobre algo que eu nunca ia entender. Mas tarde demais para voltar atrás, porque agora eu também fazia parte da história, e não tinha ninguém para me explicar o fim.